Hoje nós vamos falar sobre 3 palavrinhas importantes. A primeira é a inteligência. A inteligência nós adquirimos ao longo da vida, com estudos, com cursos, né? Então, é uma coisa que a gente adquire ao longo da caminhada. A sabedoria é uma coisa inata. Você nasce com essa sabedoria. Só que algumas pessoas não acessam, né? Deixam essa sabedoria dormente. Você pode despertar essa sabedoria agora, saiba disso. E a terceira palavrinha é o discernimento. Então, o discernimento é o pilar total e central. Você precisa ter discernimento para saber qual é o momento de usar a inteligência, qual é o momento de usar a sabedoria. Ou, se é importante e interessante, misturar, né? Tudo que você aprendeu de teoria, mas tudo que você recebeu da sua família de ensinamento e de, né, outras existências, que você pode hoje juntar, unir e fazer o melhor para que sua vida, né, só cresça e seja cada vez melhor. Boa noite a todos. Estamos começando mais um programa Introspectismo, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. No programa de hoje, iremos falar um pouco sobre a questão da metaforicidade do mundo espiritual. Como já falamos no programa anterior, existe uma linguagem que antecede a nossa linguagem convencional. O mundo espiritual, ele não é coordenado apenas pelo que falamos ou pelo que escrevemos ou lemos, mas ele é coordenado por todo o nosso contexto existencial. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos e até mesmo aquilo que nós temos dentro de nós e nem sequer temos conhecimento, de certa forma comunica ao mundo espiritual a nossa existência, o nosso contexto. Então, aquilo que move o nosso contexto espiritual é muito mais amplo e muito mais complexo do que aquilo que nós conseguimos dimensionar em palavras, dimensionar em consciência. E pela visão do introspectismo, nós conseguimos entender então o quanto a percepção espiritual ela é mais ampla. Inclusive nós percebemos na religiosidade, em todas as religiões, em todos os estudos filosóficos, a importância, por exemplo, da metáfora. Quando nós olhamos as passagens bíblicas, por exemplo, muitas delas, elas estão expressadas em forma metafórica. O que seria isso? É você usar uma história paralela, é você criar uma história, ou você encenar, ilustrar um acontecimento, para que aquele acontecimento, aquela ilustração, cause no interlocutor um entendimento, uma interiorização, um sentimento, que é a finalidade básica da composição espiritual. E para entendermos um pouco melhor como funciona essa metaforicidade, como ela aparece nas palavras religiosas, o Dr. Celso Schaeffer vai nos explicar um pouco melhor como que funciona essa metaforicidade e como ela está presente na espiritualidade e na religiosidade. Boa noite, doutor. Boa noite, Cleiton. Boa noite, os telespectadores. Gratidão por estar conosco. Para falarmos sobre a comunicação verbal, nós precisamos compreender dois fatores determinantes. Primeiro, nós somos um espírito que habitamos um corpo e possuímos uma alma. Então nós somos algo, nós somos assim, vamos dizer assim, nós somos um espírito que não é do plano da matéria e viemos estagiar na matéria. Então nós precisamos compreender que há duas linguagens básicas que precisam ser desenvolvidas por nós. Tanto a linguagem quanto a compreensão da linguagem. A linguagem da matéria é verbalizada. A linguagem espiritual é metafórica e nem sempre é verbalizada. Porque as palavras carregadas de emoções têm um poder gigantesco para a materialidade daquilo que nós desejamos. E quando nós falamos palavras sem emoções, essas palavras não têm sentido e não têm força. Eu vou dar um exemplo aqui da nossa comunicação com a infinita provisão. É uma forma de se comunicar com essa esfera superior. E nós temos também uma forma de nos comunicar com a escassez. São duas linhas extremamente diferentes, uma é matéria, a outra é espiritual.
A comunicação com a escassez, nós sabemos. A gente fala de problemas, fala de miséria, fala de dificuldade, que o país está difícil, que o país vai quebrar. Essa é a linguagem da matéria que nos conecta na escassez, e cada dia que passa, quanto mais nós falamos isso, mais nós nos embrenhamos na escassez. Por outro lado, na infinita provisão, a linguagem é diferente. A linguagem não necessariamente tem que ser verbal. Na verdade, não deve ser verbal. A comunicação espiritual com a infinita provisão, ela é extremamente de sensações. E agora eu quero te revelar algo extraordinário que está em Gênesis 11:31. Essa passagem bíblica conta a história de um homem muito trabalhador, Jacó. Ele trabalhou 7 anos para se casar com Leia e no dia do casamento o sogro enganou ele ia casar com Raquel, perdão, entregou Leia no dia do casamento e ele, enfim, trabalhou 14 anos para pagar o dote das 2 mulheres. E aí, imagina, 14 anos de trabalho, ele não tinha nada para sustentar a família, mas ele tinha um diferencial. Ele tinha uma comunicação aberta com o plano espiritual. E aí, então, esse homem chega até o sogro e diz para ele, olha, me dá as minhas mulheres, porque tinha 2, né? E os filhos, e eu vou partir para a terra dos meus pais, porque eu preciso trabalhar para criar a minha família. Então, o sogro dele disse, não, você fica comigo. Cada passo que você tem dado na minha propriedade, nós temos prosperado. E aí ele fez uma proposta inusitável para aquele homem, inusitável. Ele disse, eu faço uma proposta, eu afasto o rebanho negro e malhado a 3 dias de distância e vou continuar pastoreando o rebanho branco. E todas as crias que saírem listrada ou malhada, este é o meu salário. Então, imagina, quando Labão, que é o sogro dele, ouviu essa proposta, topou na hora. Então, Jacó, ele tinha tido uma revelação divina através do anjo. Isso está em Gênesis 11, Gênesis 11, 30 e 31. E aí, o anjo de Deus disse para ele, Jacó, veja em sonhos, pelos olhos da mente, que os bodes que cobrem as cabras são malhadas, salpicadas. Enfim, o anjo disse para ele, visualize, crie uma imagem mental da cor que você quiser e pinte lá as suas ovelhas do jeito que você quiser e também os outros animais. E Jacó então compreendeu esta linguagem das telas mentais. Ele poderia criar os animais da forma com que ele desejava através das telas mentais. E ele foi mais longe, ele pegou varas verdes de álamos e fez riscas no verde e deixou branco aquela vara e colocava nas pias onde as ovelhas vinham beber. E quando as ovelhas bebiam, olhando para as varas verdes com listras brancas, elas davam cria listrada e salpicado, Cleito. Isso é uma linguagem espiritual, que é uma linguagem mental e não verbalizada. É na verdade, um quadro mental da forma com que nós desejamos. E esta é uma passagem que explica como é possível materializar qualquer desejo a partir de uma linguagem espiritual num nível mental de relaxamento profundo. Quando nós saímos de onda beta de 18 a 22 ciclos, nós entramos numa esfera espiritual. E aí há uma comunicação direta com esse plano do éter atmosférico, aonde está a energia cósmica universal que possibilita a materialidade. E nós temos dentro de nós, no nosso psiquismo, um elo de ligação com essa energia cósmica universal, que é a base de tudo, é a base da materialidade. Por isso nós falamos no introspectismo que a comunicação verbal, ela nem sempre tem o poder de materializar o que nós desejamos, né, Cleiton? A linguagem espiritual, a linguagem das imagens mentais, acompanhadas de emoções, são verdadeiramente o grande segredo. Então, vou passar para vocês 3 leis
que são inexoráveis para quem quiser conquistar qualquer coisa. A primeira lei da prosperidade é as imagens mentais. Crie a imagem mental do que você deseja. E a segunda lei mental é a lei do permissor. Você para de julgar os outros, para de criticar os outros. Aceite a vida do jeito que ela está, aceite as pessoas do jeito que eles são. Essa é a segunda lei, chamada lei do permissor. Agora, se você julga os outros, se você critica os outros, se você fala mal dos outros, se você faz fofoca dos outros, você está infracionando esta lei. É como se você fosse Deus na vida das pessoas. Por isso você não vai prosperar. Quer prosperar? Primeira lei, imagens mentais. Defina o que você deseja. Segundo, a lei do permissor. Permita que as coisas sejam como são. E a terceira lei da prosperidade é a lei das emoções. Você vai criar a tela mental e vai se emocionar. Essa emoção que vai acelerar a manifestação da energia cósmica universal, que é a base da materialidade em todas as áreas da sua vida. Está aí, meu querido telespectador, o grande segredo da materialidade. Se é saúde que você quer, visualize a saúde. Se é prosperidade, visualize ser próspero. Se é a felicidade do filho, do marido, da esposa, crie uma tela mental com eles felizes. Não é, Cleiton? É isso? Exatamente. E a gente pode exemplificar também essa questão da linguagem espiritual, que ela é uma linguagem a nível quase inconsciente e muitas vezes até inconsciente. A gente pode perceber no dia a dia, enquanto, por exemplo, você está trabalhando ou quando você está fazendo algum exercício no seu dia. Quem está assistindo pode perceber. Você está lá no teu trabalho, fazendo a tua função, executando a tua tarefa, mas ao mesmo tempo que você está ali concentrado no seu exercício, fazendo a sua tarefa, a sua mente, de uma certa forma, ela está ressonando alguma coisa. Ou ela está ressonando aquele trabalho que você não resolveu, ou ela está ressonando aquela conta que você não pagou, ou ela está ressonando um mal-estar que você trouxe de casa quando brigou com o seu parceiro ou com seu filho. Então, mesmo você ali concentrado na função, mesmo você trabalhando, fazendo alguma tarefa, antes dessa tarefa objetiva, antes até mesmo disso que você está falando com outras pessoas, existe uma fala que antecede, é uma sensação, é uma coisa que a gente carrega. Aí muitas vezes você pode perceber uma pessoa que está até mesmo conversando com outra, se demonstrando toda simpática, se demonstrando de bem com a vida, mas antecessora a essa fala verbalizada, existe uma outra fala. Existe uma outra comunicação, que é uma comunicação espiritual. A gente pode perceber isso com clareza, por exemplo, numa sexta-feira, né, em que a pessoa está terminando o expediente e ela está trabalhando, mas ela está numa comunicação antecessor, vibrando por dentro, porque está chegando o final de semana, porque está feriado. É aquela vibração que antecede o que se está fazendo ou dizendo, que está comunicando o bem-estar. Ou até mesmo aquela sensação de alguém que está trabalhando e está preocupado com algum outro problema. É uma comunicação inconsciente, não é mesmo? Está acabando o nosso programa, né, Cleiton? E nós voltamos amanhã e quem sabe falamos do mesmo assunto. Até amanhã. Um grande abraço a todos e até amanhã. Que bom que você esteve com a gente durante todo esse programa do Introspectismo. Queria dizer para você que se você se identificou durante as perguntas e as respostas do programa sobre relacionamentos, você percebeu que você precisa de ajuda para liberar os conflitos da sua vida, entre em contato com a gente, nos nossos contatos aqui, e reserve a sua vaga para a cura kármica dos relacionamentos, que acontecerá dia 21 de junho, ao vivo e online. Você receberá um link onde você vai acessar, ou do celular, ou do seu notebook, tablet, tanto faz. Você vai assistir a celebração da sua casa e depois você vai ter uma mentoria continuada, onde você continuará com a gente, recebendo informações e técnicas de liberação para resolver todas as questões do seu relacionamento. Eu aguardo você.